Seja bem-vindo a mais um Service Cast. Hoje com a nossa querida Adriana Bardavio. Ela é arquiteta urbanista com MBA em gestão empresarial, síndica profissional, sócia da ABW Planejamento e Estruturação Condominial. Ganhadora por 3 anos do prêmio Melhor Síndica Externa pela Adeconse. Seja muito bem-vinda, Adriana. É um prazer. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada por esse convite, poder participar aqui de mais um Service Cast, né? A gente poder conversar um pouquinho sobre esse nosso meio condominial tão específico, né? Exatamente, pessoal. Assim, nós vamos conversar um pouco da vida como síndico, né? Assim, a ideia é trazer mais conteúdos, né? Mais ideias para esse condomínio, né? Esse mercado condominial, tá bom? E aí, já iniciando com as perguntas, Adriana, conta um pouquinho aí da sua trajetória como síndica. Comecei, né? Como é que eu comecei? O que é que me motiva? Enfim, até hoje. Pronto, vamos lá. Eu sou arquiteta, né? E venho de construtoras. Trabalhei muito tempo em construtora. E aí, na última construtora que eu estava trabalhando, eu fazia entrega de empreendimentos. O que é isso? A construtora finaliza o prédio, né, o condomínio, e precisa entregar para os condôminos. Então, eu ficava nesse meio de campo aqui na construtora com os condomínios. Então, tinha contato com os primeiros síndicos a serem eleitos, com as administradoras que eram contratadas. E aí, quando eu saí dessa construtora, da minha última construtora que eu trabalhei, disseram assim: Adriana, abre uma empresa de fazer implantação de condomínio. Na época, a gente trazia uma empresa lá de Brasília para fazer isso. Olha. E aí, surgiu a oportunidade, foi quando nasceu a BW para fazer a implantação de condomínio. E aí, passei 1 ano fazendo implantação de condomínio, quando surgiu a oportunidade de ser síndica profissional de um desses condomínios que eu estava fazendo a implantação. Legal. Mais ou menos isso. Que bom, que bom. É interessante, né? Porque você começa numa área, claro, com condomínios, e você se encontrou ali e disse: olha, aqui é uma oportunidade para... Caiu assim, eu nunca imaginei, nunca tinha nem ouvido falar síndico profissional, já tinha ouvido falar em facility manager, essas coisas, mas síndico profissional não. E aí, como eu trabalhava em construtoras, então, muito rapidamente o meu nome já correu no mercado, né? E eu cresci muito rápido. No primeiro ano assim, de vida da BW, eu já não conseguia dar conta das demandas que surgiam para que eu pudesse ser síndica, né? Com a graça de Deus. Que bom, que bom. Parabéns, viu? Assim, bastante tempo, né? E tu me fala assim do dia a dia hoje. Como é que é o dia a dia? Eu sei que, até por essa questão do volume que você tem de clientes, de demandas, como é que você, como síndico, poderia passar isso para os síndicos que estão nos assistindo, né? Assim, como é que seria esse dia a dia do síndico? A BW faz esse ano 10 anos. Né? Já tem tempinho aí no mercado, né? É um dia a dia corrido, é um dia a dia que não é um dia igual ao outro, né? Rotina, nem pensar. Não existe rotina, né, nessa área. Mas a gente tem uma sistemática de visitas, né, no condomínio, de verificação, de comunicação, de perceber. Eu digo que assim, a gente tem muito trabalho administrativo, a gente precisa equalizar o trabalho administrativo com o trabalho realmente de visita operacional. Sim. E essa visita é importante porque é o nosso olho no condomínio, né? Verificar, acompanhar as equipes, os serviços dos prestadores de serviço, as obras que estão sendo feitas. Então, a gente precisa ter essa rotina de verificação. Né? Bom, que bom, entendo. É uma questão que você tem que estar ali, tem que estar em campo, porque tem não adianta ter também... olho, tem que até ter pela olho. experiência, né? Você Exatamente. Tem que realmente ter isso. E me fala assim, quais são os principais desafios, né, que um síndico enfrenta atualmente, né? Assim, eu sei que você comecei há 10 anos atrás, e hoje, né? Quais são os principais desafios com a tecnologia, essa parte aí? O que você acha que pode pontuar 1 ou 2? Eu sei que são vários, né? Mas... diz assim, Adriana, qual é a sua maior dor hoje, né? Como síndica? Eu não sei só a minha, não. Eu acho que de várias áreas, de vários mercados, eu acho que a nossa maior dor hoje se chama gente, né? Pessoas. Sim. A fazer a gestão de pessoas, para onde você se vira, você tem pessoas. Mão de obra, né? A mão de obra. A gente tem os moradores, que são pessoas, a gente tem os prestadores de serviço, que são pessoas, a gente tem os funcionários, que são pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, não vá ser síndico. Não tem como, porque você precisa fazer essa tratativa o dia inteiro, 100%. E saber gerenciar esses conflitos, né?
saber lidar, lidar com saber cada um. lidar com as pessoas, saber ouvir, saber escutar, saber ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Não existe um lado da moeda, né? Não existe um lado da situação. Você tem que escutar o outro lado e fazer as ponderações. Ter o isolamento emocional, né? Uma das coisas que eu aprendi muito de relacionamento com o cliente era Sim. você fazer esse isolamento entre olhar o problema, separar os problemas das pessoas, né? Você precisa ter um isolamento, aquele problema não é seu, mas você tem o compromisso e a responsabilidade de resolver. E olhar com um certo distanciamento para poder ter um isolamento emocional e conseguir tomar a decisão correta, coerente, imparcial sobre a situação. Mais racional do negócio. Exatamente. Perfeito. Importantíssimo. E dentro desse período, o que você acha que mudou mais assim, na parte de gestão condominial dos últimos anos? O que avançou mais que vocês? Pô, foi a tecnologia? Por mais que a gente sabe que desde o início vem gente, né? Isso realmente... pessoas estão em primeiro lugar, mas nesse avanço do mercado condominial, o que você acha que mais avançou aí dentro dessa sua experiência? Olha, a pandemia mudou muito o nosso mercado, né? Enquanto que as pessoas ficavam fora de casa, não tinham o hábito de conviver nas suas famílias, nas suas casas, com seus maridos, com seus filhos, também passaram a olhar muito para dentro do condomínio, né? Então, era um mercado assim... praticamente ali ninguém sabia nem quem era o síndico. E hoje em dia tudo está voltado para o condomínio, né? Muitas áreas estão voltadas entendendo que o condomínio é um mercado muito pujante, né? Sim. O desafio, acho que um dos maiores desafios, a gente tem muitas tecnologias, né, que estão vindo para facilitar. E o que a gente puder automatizar e tentar sair da operação humana, não sentindo vou tirar pessoas e colocar máquinas. Substituir não substituir, não isso. Mas que você possa automatizar para conseguir ter mais tempo, mais dados concretos e menos erros. Informações. Vinculados eu tenho que acender a luz todo dia às 5h45. Um dia a pessoa passou, esqueceu, você fica dependente daquela pessoa. Então, uma simples coisa, então eu posso ir lá, colocar um temporizador, colocar algum tipo de tecnologia para que eu possa depender menos Sim. Né? Do humano. Do humano, exatamente. Eu acho não que o humano ele não tenha o seu papel, claro, mas que a tecnologia ela traz muito esse avanço, né? Essa evolução. Exatamente. Para até mesmo ter um dinamismo, você ter uma garantia ali da entrega, né? Isso exatamente, né? Exato. Então, assim, você tem sistemas de segurança maravilhosos no condomínio, mas na hora que o sistema disparar, eu já tive um caso desse, né? Sim. Já tive uma ocorrência. O sistema disparou, o abençoado foi lá, desligou o sistema, não checou o que estava acontecendo, entraram no condomínio, deram uma voltinha e saíram. Com graça de Deus, não tiraram nada. Mas a gente teve um sistema que funcionou, mas por conta de uma atitude humana, a operação não foi concluída por causa de processo, né? Então, a gente fica sujeito a isso. Então, a gente tenta minimizar, através da tecnologia, essas falhas, essas interfaces, né? Verdade. Me fala um pouquinho dentro dessa ideia ainda de segurança, como você falou, né? O que você acha que você tem mais ligado a essas questões de segurança nos condomínios? Que você, poxa, isso aqui, eu assumi hoje um condomínio, né? Você como síndico, assumir esse condomínio, tá? Quais são os pontos principais, né, voltados, claro, não só pela segurança, mas na parte geral, assim, dentro da visão que você tem? Olha, a parte de câmeras de visualização, ela é imprescindível para a portaria, né? Então, eu tenho um sistema que não funciona, que não me dá a visualização necessária para garantir a segurança, é muito crítico, né? Sim. Então, sistemas de segurança de patrimônio, sensores, CFTV, tudo mais. A parte de comunicação, né? Então, eu preciso também ter uma comunicação eficaz para poder garantir que a informação rode, né? E também a gente pode minimizar invasões com tecnologias. Hoje a gente tem câmeras que mapeiam, se uma pessoa pular, ela tem mais eficácia do que simplesmente o sistema da cercazinha, e você pode falar melhor do que isso, né? Sim, verdade. Só que a gente ainda encontra a barreira de custo-benefício, né? Então, tecnologia, ela é muito boa,
mas nem sempre o condomínio tem recursos para pagar aquela tecnologia, ou ela ainda é cara, era onerosa para a gente implantar. Então, Sim, assim, até porque o recurso, às vezes, no condomínio é bem exatamente, né? Geralmente os condomínios trabalham com um recurso ali apertado. Então, é um desafio a gente conseguir fazer essa equalização, o que aquela tecnologia vai trazer de vantagem, de custo-benefício para aquele condomínio. E cada caso é um caso, né? Não tem um condomínio que é igual ao outro. Exatamente. Né? Você vai ali analisar tudo e vai identificar. Isso aqui dá para a gente fazer, isso aqui só um pouco mais para frente. Né? Quais são as prioridades, quais não são, né? E assim, a gente tem portaria virtual, né? Que você, às vezes, semana passada mesmo, eu recebi a Adriana, eu me ajudo, de vez em quando tem alguns síndicos, Adriana, me diz aí, me ajuda. Portaria virtual é legal mesmo? Aí eu falei, olha, como tudo na vida, tudo tem seus prós e tem os seus contras. Você precisa avaliar a condição do condomínio, o que é que aquele condomínio realmente precisa e, como toda mudança, precisa se preparar para ela, né? Então, para quem está acostumado a ter uma portaria humana que chega e tem esse atendimento mais humanizado, mudar para uma portaria virtual, você tem que mudar alguns hábitos para poder se adequar àquela nova realidade, né? Então, mas tudo na vida tem prós e tem contras, você precisa avaliar as duas alternativas. Exatamente. A gente sempre, quando apresenta uma portaria, né? A gente sempre diz portaria virtual, remota, a gente sempre diz, olha, analise, porque muitas vezes você pensa só na redução, porque realmente um dos principais benefícios, a gente sabe disso. Redução financeira. Os condomínios, eles têm uma receita bem apertada e só vai aumentando a cada ano. E muitas vezes eles partem para a portaria porque, queira ou não, você vai ter uma redução e busca, naquela busca da segurança também. É só o valor financeiro, mas você tem outros impactos que precisam ser avaliados, Exatamente. Né? E uma coisa que você falou muito bem, né? Muitas vezes numa assembleia, eu estou participando, ele disse, olha, a portaria ela pode dar problema. E ela vai dar problema assim como qualquer equipamento eletrônico, enfim. É como você trata o problema, né? Se você, enfim, coloca debaixo do tapete, ou então diz, olha, eu assumo, a gente vai realmente identificar o que houve. Então, esse ponto aí, a gente tem que ter esse cuidado, né? É como você falou, às vezes até mesmo eu vejo muito nas prestações de serviço, né? Quando você vai escolher um prestador de serviço, você tem que ter aquele cuidado, porque às vezes é um barato que pode sair caro, né? Então, por isso que você falou muito bem a questão do custo-benefício. Custo-benefício. Será que isso aqui vale a pena? Será que por mais que vá ter problema, mas será que vai assumir? Né? É mais ou menos isso? Problema, qualquer uma vai ter. Né? Não é porque eu tenho um ano ali e o que você precisa ter é o plano de contingência. Isso. Mas plano de contingência você precisa ter para tudo. Se você tem uma portaria com as pessoas físicas lá, o portão deu problema, você tem um porteiro que não está preparado a colocar o portão no manual, as pessoas não vão conseguir nem entrar nem sair, ou vai ter que esperar a empresa de portão chegar até o condomínio para resolver. Então, na realidade, você precisa antecipar os problemas e fazer um plano de contingência. Se eu tiver esse problema, qual é a solução que eu vou ter? Se eu tiver esse problema, qual é? Que aí você consegue minimizar esses impactos negativos, né? Legal. Vamos partir para a boa prática, né? Assim, dentro de um condomínio, a gente sabe que envolve pessoas, né, de várias cabeças, enfim. E aí, como que você enxerga essa ideia da importância na comunicação entre os condôminos, com a síndica, enfim, né, a parte do conselho? O que você enxerga nessa questão de boas práticas, né? Eu sempre tive um gargalo de comunicação, né? Eu ficava pensando, meu Deus do céu, ou eu vou ter que ficar fazendo comunicadozinho e informativo, ou eu trabalho. Eu não tenho tempo de ficar aqui trabalhando, resolvendo as coisas e ter que ficar fazendo os comunicados do que foi feito, né? Então, que muitas vezes a pessoa já sabe o que tem que ser feito. Exatamente. Mas como, né, uma máxima de marketing sempre fala, não adianta você fazer. Você tem que cacarejar, né? Então tem que falar. E em condomínio, infelizmente, 90% do que os síndicos fazem, que são os deveres de casa, as manutenções, fazer a máquina funcionar, as pessoas não veem. Né? 80-90% das pessoas não veem. Não fica no visual. Então, né? eu hoje reconheço, né, digamos assim, que a comunicação é fundamental. Né? E aí, como é que a gente pode utilizar a comunicação a nosso favor? Então, eu fiz já vários testes, já fazia jornalzinho, enfim, até que o que é que eu uso hoje, simples. Eu também tenho uma máxima de que o ótimo é inimigo do bom, utilizo muito isso. É melhor você fazer o básico, fazer bem feito, do que querer fazer algo,
né, excelente, nota 10 e não funcionar. O feito é melhor do que o perfeito, né? Exatamente. Então, eu uso muito, é melhor fazer, é comunicar. Então, eu tenho um grupo de informes, né? Mas a comunicação, para ela ser eficaz, você precisa utilizar todos os meios que você tem, né? Então, eu uso o e-mail, uso o eletromídia, o comunicadozinho no computador, uso o grupo de informes fechado, que a administração tem só para enviar o comunicado. A gente tem que utilizar todos os meios, né? Não é só um meio também, não né? É só um meio. Mandei lá e pronto. E você precisa estar ali. Então, assim, hoje em dia eu treino todos os administradores nos meus condomínios para quê? Está lá o prestador de serviço fazendo, tem algo que vai impactar. Hoje tem manutenção na academia. O elevador está parado porque está em manutenção. Aí vai lá o morador lá em cima, não sabe que o elevador está parado, porque está em manutenção, vai lá, o elevador está quebrado de novo. Na realidade, o elevador não está quebrado. Se a gente tivesse comunicado que o elevador estaria parado por conta de uma manutenção programada, a gente minimiza as reclamações do que vem de lá e a gente antecipa a informação para que a coisa aconteça de uma forma mais fluida. Que flua melhor, né? Flua melhor. Verdade. Então, eu acho que realmente faz toda a diferença e depois que eu entendi isso, minha vida, né, minha rotina mudou consideravelmente. Dentro dessas mudanças aí que você falou, né, inclusive da própria tecnologia e também dessa comunicação direta, como é que tu enxerga o papel do síndico? Como síndico, olha, realmente, numa gestão de um conflito, ou de um morador com outro, ou com um morador com um grupo ali de pessoas, assim, qual o papel realmente que gera mais importância nesse sentido aí? Olha, o síndico, ele é o maestro, né? Ele é o cabeça, ele é o gestor, né? Então, ele está ali para fazer a coisa funcionar, né? Em todos os aspectos. Então, ele está ali para conduzir da melhor forma os prestadores de serviço, os funcionários em treinamento, o que for, os moradores no papel de educação, que a gente precisa educar os moradores, né? Sim. A pessoa vai passear com um cachorrozinho lá, o cachorrozinho fez a caquinha dele ali, sim. O morador acha que a caquinha vai então sai sozinho, alguém vai limpar. Mas a gente precisa educar. Olha, se você vai passear com seu animal, os excrementos são de sua responsabilidade a limpeza. Então, a gente tem que estar fazendo esse papel de educação constante. Em tudo. Vai para academia, tirou o pezinho do lugar, pois você pega o pezinho e bota, e depois que você usou, você coloca no mesmo lugar. O próximo que vai usar, agradece. Então, a gente tem esse papel. Eu acho que é uma obrigação referente a isso, né? E o que eu digo assim, qual é o papel do síndico? A gente está ali para que a pessoa, quando chega em casa, ela tenha a tranquilidade dela, né? Então, eu sou muito da filosofia de que o condomínio tem que funcionar, tem que rodar, para que os moradores tenham a tranquilidade que eles precisam, sim. E a paz, para quando eles chegarem em casa, o bem-estar, tá tudo ok. Né? O bem-estar, exatamente, né? É isso aí realmente que você fala, né? Assim, dessa ideia de, poxa, eu tô aqui para eu não perceber nada de diferente. Exatamente, exatamente. Cheguei, saí, tá tudo tranquilo, desci para minha academia. Tudo tiver ok, eu acredito que é o que todo morador quer, né? Que as coisas funcionem quando eles precisam. Perfeito, que bom. Estamos caminhando aqui para o final, pessoal. E aí ela vai compartilhar ainda mais da experiência. A ideia de assim, qual foi o maior aprendizado que você teve como síndica até hoje? Assim, aprendi, mas o maior, sei que você aprende todo dia, queira ou não. Como você falou, são rotinas diferentes, né? São dia a dia diferente. Olha, mas eu me superei nisso, eu aprendi muito isso aqui. Não tem uma coisa específica, não. Pelo menos que esteja me vindo a mais assim. Uma coisa que eu levo para a minha vida que não é bênção, é lição, né? Então, tudo a gente aprende. E com tudo a gente vai aprender alguma coisa, né? Então, eu procuro, por todas as situações adversas que a gente já tem passado, a gente sai mais forte. Eu digo que hoje, se eu vivencio um problema hoje, que eu vivenciei há, sei lá, tantos anos atrás, quando eu iniciei, hoje eu tenho uma outra maturidade para lidar com aquela situação. Sim. Então, a vivência, o dia a dia vai nos tornando mais fortes, mais maduros para tomar novas decisões, né? Mais seguros, porque é pancada, né? Assim, é uma rotina pancada, né? Desafios que aparecem, que exatamente. Você não imagina.
E o que é realmente importante, que você falou da resiliência, não sei, mas espera aí que eu vou atrás de aprender, Exatamente. vou entender, e aí você vai amadurecendo, você vai criando mais Vai know-how engrossando o ali couro, né? Como diz. engrossando o couro, é verdade. Exatamente. Parabéns. Então, assim, cada dia é uma lição. Nunca para. Nunca para. É bom, né? É assim, bom. quem gosta, assim, claro, não vamos dizer que aquela coisa de sempre eu gosto, né? Mas claro que tem os seus problemas. Às vezes o meu administrador fala assim, eu digo, ei, tá tudo bem? Ele diz, dona Adriana, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu não diga isso, que em 5 minutos tudo pode mudar. Então, tá tudo tranquilo, desconfie, fique atento, porque qualquer momento tudo pode mudar. Verdade. Diante de um síndico que está iniciando, que está nos assistindo agora, e diz, poxa, me interessei, eu tenho esse perfil, gosto de pessoas, de gestão de conflitos. O que você daria como um conselho? Olha, o meu conselho para você que está iniciando, siga esses passos aqui. Eu aprendi isso, errei aqui, e, enfim, pela essa maturidade. Eu acho assim, para quem está iniciando, geralmente, né, o conselho número 1 é tente começar pelo condomínio que você mora, né? Você precisa entender. E vá atrás de informação, você precisa conhecer, é uma área muito ampla. A gente lida com várias situações, né? Nós, como síndicos, somos responsáveis civis e criminais, enfim, por N situações, né? Então, se prepare, conheça, se informe, né? E faça o certo, né? Assim, um dos meus valores, né? Minha base principal da minha empresa é fazer o certo. Precisa fazer o certo. Você fazendo o certo, automaticamente a coisa, isso se multiplica. Evolui. O boca a boca, as indicações, as pessoas saberem que você trabalha direito, com respeito, com integridade. Eu acredito ainda muito nisso, apesar da nossa sociedade ser difícil, mas eu acredito e luto por isso. A integridade, para mim, tem que estar em primeiro lugar. Isso aí realmente você acaba... Né, são um dos valores, né, dentre vários, mas esse realmente você não pode abrir mão. Né? Isso. Você tem que estar ali realmente mostrando que é onde você busca, né, passar para a pessoa e também fazer evoluir. O certo. Sabe, fazer o certo não significa que você não vai errar. Vai errar, sim, mas sempre com o objetivo de fazer o certo e o melhor. Né? Legal. Para a gente finalizar, você vai pensar numa mensagem para os colegas síndicos. Né? Aquela mensagem diga assim, olha, e para os moradores, né? Que possam valorizar uma boa gestão. Então, qual a mensagem hoje que você pode passar para um síndico, para um colega? Diz, olha, uma mensagem sobre uma boa gestão, sobre os moradores, enfim, fique à vontade. Olha, o que eu posso dizer não é fácil. Não é fácil, que o caminho não vai ser tranquilo. Mas fique firme, com integridade, com retidão, com respeito, que a coisa flui, né? Assim, aos poucos a coisa vai fluindo, faça o trabalho correto, se valorize, né, como profissional. A gente vê também muitos profissionais, né, colocando o mercado para baixo, e na realidade a gente tem que colocar o mercado para cima, né? Levar a régua e realmente levar o mercado como um todo, né? De todas as empresas, prestador de serviços, de síndico, que é um mercado muito pujante, muito grande, tem espaço para todo mundo. Bem amplo, né? Bem amplo. Então, é isso que eu tenho a dizer. Agradeço. Queria só agradecer mais uma vez, né? Você está aqui trazendo esse conteúdo para esse mercado aí, como você falou, bem amplo, que sempre está buscando, que eu acho que é isso que realmente valoriza, né? Você, olha, eu sei que nada sei, eu quero aprender mais. Exatamente. E mais do que nunca hoje você vê como a tecnologia evoluiu, Com como todos os serviços evoluem. Então, se eu ficar estagnado naquilo, olha, não, é só isso. Sempre deu certo, vai continuar fazendo. Não vou mudar. Né? E aí você acaba ficando para trás, e quando você vai ver, o condomínio está no vermelho, com vários problemas para serem feitos, e aí já é um pouco tarde, e aí vem uns problemas muito maiores depois, né? Então, essa evolução. E é isso. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço nessa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho. E a você também agradeço, e até a próxima.